Olá, amigos telespectadores da Rede de TV+, TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. E vocês conferem conosco. STF começará a julgar hoje mais de 200 por ataques de 8 de janeiro. E o ministro da Fazenda quer reduzir a perda de arrecadação. Presidente Lula chega à Espanha nesta terça-feira, dia 25. Brasil bate novo recorde de inadimplentes no país. E o uso de medicamentos à base de canabidiol aumentou 200% em 2022. Começa agora o Plantão de Notícias. O Supremo Tribunal Federal, o STF, começa nesta terça-feira, hoje, portanto, dia 25, mais uma etapa de julgamentos contra os mais de 200 envolvidos nos atos chamados antidemocráticos de 8 de janeiro no país. 8 ministros já deram parecer favorável. Faltam ainda os votos de André Mendonça e Nunes Marques. Por causa da aposentadoria de Ricardo Lewandowski, apenas 10 ministros votam nesse julgamento virtual, que termina às 11h59 da noite de hoje. Com o fim do julgamento, se os acusados se tornarem réus, serão abertas as ações penais contra eles. A partir daí, a Justiça começa a coletar provas e ouvir testemunhas para decidir se condena ou não, ou absolve cada um. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta segunda-feira, dia 24, que a perda de arrecadação precisa ser revista no país. Segundo o Haddad, a isenção fiscal beneficia alguns setores e grupos econômicos, prejudicando as contas públicas e as receitas. Acompanhe as declarações do ministro da Fazenda. Isso tem um impacto muito grande nas finanças públicas que, eu repito, estão sendo corroídas por uma série de dispositivos anômalos, completamente ilegítimos, que está corroendo a base fiscal do Estado. Pega esse escândalo do juros sobre capital próprio, por exemplo. Bilhões que são drenados dos cofres públicos para beneficiar meia dúzia de empresas que fazem engenharia tributária em cima de um dispositivo legal que hoje está sendo abusado. E assim vai. A caixa preta que existe no Brasil é essa. É a maior caixa preta do Brasil. Entre o que está declarado na lei, quase 500 bilhões de renúncia, mais aquilo que não está, porque não é considerado renúncia, mas na prática são ralos que se abriram para drenar o recurso público, você está falando mais de 100 bilhões de reais. Dá quase 600 bilhões de reais que a União perde em nome do quê? Em nome de meia dúzia que fazem lobby no Congresso e no Judiciário. Ilegítimos. Se fosse uma coisa legítima, trata à luz do dia, não tem problema. Já de saída de Portugal, o presidente Lula seguiu para Madrid, onde mais de 100 mil brasileiros vivem na capital da Espanha. Língua, cultura, economia, clima e o sistema político são muito diferentes, mas laços antigos unem Brasil e Espanha, que mais uma vez renovarão as relações bilaterais, essenciais para os dois países. A terra de Picasso, de belas arquiteturas e do flamenco foi uma das primeiras a reconhecer a independência do Brasil em 1822. Desde então, já foram fechados vários acordos comerciais e de cooperação. O comércio entre os dois países ultrapassou 13 bilhões de dólares em 2022, com um superávit brasileiro de 6 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados para a Espanha estão combustíveis, soja, carnes, café e minério de ferro. Já o Brasil compra equipamentos de transporte, produtos químicos, máquinas e aparelhos mecânicos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 165 mil brasileiros moram na Espanha. E um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mostrou que os números de pessoas com dívidas em atraso no país subiu, chegando ao maior patamar desde uma pesquisa que começou a ser realizada
E atualmente são 66 milhões de inadimplentes no país. Os dados da pesquisa mostram um número recorde de consumidores inadimplentes, 66 milhões. Isso significa que em cada 10 brasileiros, 4 tinham dívidas atrasadas em março deste ano. O número cresceu 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.000 para 2 empresas credoras. O setor que concentra a maior parte das dívidas é o de bancos, com mais de 60% do total, seguido por comércio, água e luz e comunicação. A inadimplência segue bem distribuída entre os sexos e a maior parte dos devedores estava na faixa de 30 a 39 anos. Segundo os pesquisadores, os dados refletem incertezas econômicas, com juros altos, desemprego e renda baixa. Uso terapêutico de substâncias extraídas da planta da maconha, mais que dobrou no ano passado no Brasil. A produção ainda continua limitada por causa da proibição. Parte do que é consumido legalmente é importado ou produzido por quem consegue decisão favorável da Justiça. De acordo com o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, a venda de caixas de medicamento à base de canabidiol passou de mais de 50 mil em 2021 para mais de 170 mil em 2022, um aumento de nada mais nada menos que 200%. Confira a matéria. Incompatível com a oferta no Brasil, já que a lei antidrogas proíbe o cultivo e a exploração comercial da cannabis, mesmo para uso terapêutico. Nas farmácias existem medicamentos com substâncias da maconha isoladas. E também é possível fazer a importação direta, mas nos 2 casos os custos são elevados. Fazer cultivo pessoal, como a Thalita, exige uma autorização da Justiça e as iniciativas de oferta de medicamento no SUS estão apenas começando. Outra alternativa mais acessível são as associações. Uma esperança de um acesso mais amplo é o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que amplia as possibilidades de uso e também de cultivo. Para a gente realmente falar sobre um acesso democratizado a esse tratamento, a gente precisa começar a falar do cultivo interno, da produção interna desse óleo. O Brasil, ele também está num processo proibicionista, né? Ele vem de um processo proibicionista na realidade, e a gente não consegue ter uma produção aqui por conta da nossa legislação. Então, hoje em dia, cultivar, manusear, ter em estoque, ter consigo mesmo, né, o próprio porte, tudo isso são considerados ilícitos, são considerados condutas proibidas pelo nosso ordenamento. No consultório, este ortopedista tem visto um aumento na busca dos pacientes pelas terapias com cannabis. Quando eu prescrevo um derivado de cannabis, um fitocannabinoide para um paciente com dor crônica, eu vou estar sim tratando a dor dele, porém eu vou melhorar a qualidade de sono dele, eu vou diminuir um grau de ansiedade dele. Então, outros fatores associados à dor crônica também são tratados pelo mesmo medicamento. Quando a gente fala de medicação para dor, anti-inflamatórios, por exemplo, pode-se comprar na farmácia sem receita médica. Eles têm grandes problemas em parte renal, em parte gástrica, são muitos efeitos colaterais, principalmente no paciente mais idoso. E o uso da cannabis, ele consegue substituir esse tipo de medicação com muito mais segurança. A gente faz uma breve pausa e continua o nosso telejornal em seguida. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. O Refis 2023 já está no ar e oferece desconto de até 100% sobre multa e juros. E é válido para IPTU, ISS, multas por infração e outras taxas em atraso. Se você está em débito com a Prefeitura de Teresópolis, chegou a hora de regularizar.
Dívidas pagas em parcelas mensais e consecutivas até dezembro de 2023 terão 70% de desconto. E você pode fazer isso tudo sem sair de casa. Acesse o nosso site, faça seu login e crie seu processo automaticamente. Fique ok com Teresópolis! Confira as promoções que só a Gagoscar tem. Toyota Corolla XLI 1.8 automático 2012 completo com GNV, carro muito novo. Chevrolet Joy Sedan 1.0 manual 2020, econômico e ideal para o dia a dia. Fiat Argo Drive 1.0 manual 2020 completo com multimídia. Fiat Strada Endurance 1.4 CS manual 2021, excelente oportunidade. Honda HR-V XL 1.8 automático 2020, único dono, carro muito novo. Fiat Fiorino Furgão 1.4 manual 2020 completa com GNV, único dono. Chevrolet Onix LD 1.0 manual 2020 completo, excelente para o dia a dia. Corra e confira essas e outras promoções que só a Gagoscar tem. De volta para a produção telejornalística do Plantão de Notícias, vocês vão conferir, na sequência, os comentários de Emir Laranjeira sobre os bastidores da política e as notícias locais, com Maurício Aragão. Está começando os bastidores da notícia e o Brasil virou notícia na grande mídia portuguesa. Eles ficaram impressionados com o tamanho da comitiva brasileira que foi a Portugal. Foram 2 aviões com ministros, empresários, integrantes do MST, grupo terrorista, que foram acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pagos com dinheiro público. Essa comitiva furacão, já não bastasse a carreta furacão da PEC Furateto, agora nós temos as comitivas furacões, aonde passamos vergonha em Portugal. Não bastasse essa comitiva que deixou espantado o telejornalismo português, a população se manifestando nas ruas com cartazes dizendo: Luladrão, seu lugar é na prisão. Manifestação de ucranianos, porque Lula, em discurso anterior, falou que a Ucrânia tinha culpa, certa culpa por causa da invasão. Tivemos também a Janja recebendo uma homenagem por serviços prestados a Portugal. Eu quero aqui saber qual serviço foi prestado. Será que foi ter casado com Lula? Foi um grande serviço prestado a Portugal. Tivemos também a medalha do socialista Chico Buarque, que recebeu a sua medalha e voltou para o seu apartamento de luxo em Paris. Não foi para a Venezuela nem para Cuba, porque esses socialistas caviar, a esquerda caviar brasileira, moram na Europa, recebem euro, comem do bom e do melhor e defendem a divisão dos pobres, não para eles. Lula foi interrompido durante a sua fala, o seu discurso no parlamento português. Deputados de direita levantaram cartazes com a seguinte frase: Luladrão, seu lugar é na prisão. Foi o maior esquema e o maior escândalo de corrupção que o Brasil teve na época da Lava Jato, do governo Lula. Uma corrupção que se espalhou pelo mundo inteiro com as empresas brasileiras que foram investigadas na Lava Jato, obras superfaturadas pelo mundo todo, um escândalo mundial, que agora, esse escândalo mundial, que envergonhou o país, tem como seu chefe da nação
o principal causador desse esquema de corrupção, porque foi julgado em 3 instâncias, mas por uma manobra do judiciário ele foi descondenado. Mas os crimes aconteceram. O dinheiro foi devolvido. Não se devolve dinheiro legal, se devolve dinheiro ilegal. E vem a esquerda agora aqui querer amenizar essa vergonha mundial que está passando o nosso país com um representante que é o Luiz Inácio Lula da Silva e a sua comitiva Furacão. É de se espantar e é de se escandalizar mesmo, porque é o nosso dinheiro que paga esses passeios do Lula. Me lembro que nos governos do Lula passado, tinha até um programa de televisão humorista que brincava, olha Lula indo, olha Lula vindo. Ele só viajava. Ele é o presidente das viagens brasileiras, com as comitivas gigantescas. Enquanto isso, o Brasil pega fogo. Enquanto a Janja recebe uma medalha, não sei porquê, o que ela fez para Portugal, o Brasil pega fogo nas imagens vazadas da CPM do 8 de janeiro, onde agora a esquerda está querendo dominar a situação. No momento ela era contra, agora ela era a favor total, quer botar até o presidente, Renan Calheiros e Omar Aziz. Eu já vi esse filme antes, na CPI da Covid, e eu acho que essa palhaçada não pode se repetir novamente, porque as imagens que foram vazadas mostram total envolvimento ou omissão do governo. Enquanto Lula é vaiado em praça pública e no parlamento português, com a frase Lula ladrão, seu lugar é na prisão, continuamos aqui, nessa luta diária, contra uma inflação, num país onde a economia está completamente sem rumo, um navio sem piloto, com uma equipe de marinheiros de primeira viagem, porque a única viagem que eles conhecem é a viagem do socialismo e do comunismo. Uma viagem que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Venezuela, Cuba, Nicarágua. Essa viagem do socialismo é a realidade que estão tentando implantar aqui no Brasil. Carlos Emi Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. Magé tem campanha Educação pela Paz. Programa Biodigestor atende a população carente em Guapimirim. Campanha de refis em Teresópolis chega aos últimos dias e a Câmara de Rio das Ostras defende uma parcela do auxílio emergencial. O município de Magé lançou a campanha Educação pela Paz, a favor da vida. O lançamento ocorreu no Magé Tênis Clube, com presença de representantes do Poder Público Municipal, forças de segurança e representantes da sociedade civil. O evento contou com uma mesa de abertura composta pelas autoridades e, em seguida, foi realizado um grupo de estudos para debater ações que podem ser tomadas em prol do tema. Entre as ações, a patrulha escolar segue com as rondas pelos colégios e, nesta quarta-feira, dia 26, será realizado o Manifesto pela Paz em cada uma das unidades escolares. E o município de Guapimirim lançou o programa Sanear, que pretende atender a famílias de baixa renda. O objetivo do programa é instalar biodigestores para destinação e tratamento do esgoto doméstico. O biodigestor é uma fossa séptica ecológica instalada por residência sustentável e de baixo custo. A gente vê imagens do lançamento do programa no bairro Vale das Pedrinhas, com a presença da prefeita Marina Rocha. Os moradores de bairros adjacentes que queiram aderir à iniciativa precisam estar dentro do perfil estabelecido pelo programa e procurar o CRAS Maria Mercedes Rosa de Carvalho, no bairro Vale das Pedrinhas. Para os moradores e também aqueles proprietários de imóveis em Teresópolis, fica aí a lembrança, não só de imóveis, mas também contribuintes de outras taxas.
mas a grande procura geralmente tem sido pelo IPTU. A Prefeitura de Teresópolis prorrogou até quinta-feira da semana que vem, dia 4 de maio, o prazo para adesão dos contribuintes ao Refis, o Programa Municipal de Recuperação Fiscal Fique OK com Teresópolis. Bom, vale lembrar que quem quitar o débito em parcela única terá 100% de desconto sobre multa e juros, já quem parcelar a dívida em cotas mensais consecutivas até dezembro deste ano terá um desconto de 70%. Está nas mãos do prefeito Marcelino Borba, em Rio das Ostras, o pagamento de mais uma parcela de auxílio emergencial para moradores que perderam bens materiais nas chuvas de dezembro do ano passado. Isso porque a Câmara Municipal aprovou o pagamento dessa segunda parcela através de lei municipal. Já foi paga uma parcela e seria apenas um mês. Os vereadores, através de indicação feita pelo vereador Marcial Nascimento, garantiram o pagamento de uma segunda parcela. Porém, a aprovação da Câmara vai para o prefeito sancionar ou vetar. Ou seja, está nas mãos do prefeito o carinho e a atenção merecidas com a população que sofreu com as chuvas. Confira agora a previsão do tempo com Clima Tempo. Temperaturas em elevação e o ar seco na maior parte do sudeste. O tempo na capital fluminense será sem chuva, com nubulosidade. Terça-feira, sem grandes mudanças nas condições de tempo pelo sudeste do país. O ar seco ainda continua atuando, o que impede a formação de nuvens mais carregadas sobre a maior parte da região. Só que o destaque ainda continua sendo as temperaturas amenas, principalmente durante a madrugada e o começo da manhã. Aos poucos, com a presença do sol, dia de grande amplitude térmica na maior parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. Sem previsão de chuva na capital mineira, cidades como Extrema e na região de Juiz de Fora. Já na cidade do Rio não chove, mas tem variação de nebulosidade, principalmente durante a manhã e o começo da noite. Agora, em parte do litoral norte fluminense, também no estado do Espírito Santo, tem previsão de algumas pancadas localizadas. Muita variação de nuvens, em especial no extremo norte capixaba. Já na região do Vale do Rio Doce, a previsão é apenas para garoa ao longo da terça-feira. As demais áreas do estado continuam sem previsão de chuva e no Triângulo de Minas as pancadas são localizadas, não tem alerta para grandes temporais. Mesma condição pelo oeste e noroeste de São Paulo. Já a capital paulista, região de Campinas e São Carlos continuam com tempo aberto e sem previsão de chuva. Temperatura mínima em Belo Horizonte em torno de 15 graus. Máxima durante a tarde chegando a 28. Já em Vitória, a temperatura sobe um pouco mais e alcança os 28 graus. No Rio de Janeiro, o dia que começa com temperatura em torno de 20 graus e a máxima durante a tarde chega a 29. Já em São Paulo, temperatura que continua subindo de forma gradativa. Pela manhã, termômetros em torno de 15 graus e durante a tarde a máxima atinge os 26. E depois da bela apresentação do Botafogo contra o Bahia, com vitória, se iguala então ao Fluminense na ponta do Brasileirão. Você confere agora o esporte com Maurício Aragão. Meu amigo Antônio Alexandre, falando rapidamente do esporte, né? O Botafogo está embalado, o Fogão ganhou aí seu 4º jogo consecutivo, agora tem vitórias, 2 vitórias no Brasileirão, tem vitória na Sul-Americana, tem vitória na Copa do Brasil, o Fogão está demais. Em mais uma boa atuação, o time fez 2-1 no Bahia fora de casa e divide a liderança com o Fluminense no Campeonato Brasileiro, perdendo apenas nos critérios de desempate. Grande partida do Fogão, o segundo gol foi esse golaço aí do Tietê após a tabela com Tiquinho Soares. Ainda agora pela Copa do Brasil, melhor dizendo, nesta terça-feira o Fluminense enfrenta o Paysandu em Belém do Pará. Primeiro jogo no Rio, foi 3-0 Flusão. Essas foram as notícias do plantão desta terça-feira e de imediato agradecendo a você, amigo telespectador, que nos acompanham todos os dias através da nossa emissora, informando a você tudo o que acontece no país e no mundo e na sua cidade. Muito obrigado, agradecendo também a nossa equipe técnica e nos despedindo até a próxima edição. Obrigado e até breve.
Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução.